O que a gente vê é uma insurgência, uma reação muito forte da sociedade civil, uma reação articulada, ainda bem. É por isso que num compilado de 3 mil assinaturas, figuras tão diferentes como banqueiros, empresários, artistas e outras pessoas, outras personalidades da sociedade civil frequentam o mesmo manifesto. Bom, vamos ver se sobra tempo para mim depois dessa metralhadora aí de narrativas com essa retórica de negacionismo eleitoral, a robustez usada à exaustão aí para falar de 3 mil assinaturas no universo de 220 milhões de brasileiros, como se isso fosse, essa microbolha aí, fosse o Brasil, como se o Brasil que vai às ruas aos milhões não fosse legítimo. Aqueles são antidemocráticos, esses são os defensores da democracia. É tanta falácia que a gente fica até cansado de ficar aqui rebatendo. Mas vamos lá, é muita narrativa sendo repetida, a gente cansa aqui de ficar desmentindo, mas precisamos, infelizmente. Para terminar, 3 mil pessoas, um manifesto altamente político de uma bolinha ali presa a um candidato descondenado, não vai refletir em absolutamente nada nessa eleição. Amanda? A gente vive numa espécie de transe, né? É isso que o negacionismo eleitoral impõe. É como na época da pandemia, quando se repetia como mantra, a cloroquina funciona, e toda a ciência dizia não, a cloroquina não funciona, o que vai combater e debelar a pandemia é a vacina. O que se revelou anos depois, né? Um ano depois, a vacina funcionou, nós conseguimos controlar muito melhor a pandemia e a cloroquina não funciona. Então esse debate se perdeu. E hoje se reafirma que as urnas eletrônicas não são confiáveis, que elas não são infalíveis. Claro, nada é infalível, só Deus é infalível. Mas elas são suficientemente seguras, suficientemente confiáveis para garantir a alternância de poder e para garantir a lisura e a idoneidade dos nossos pleitos eleitorais ao longo de 25 anos. Acabou de ser repetido pelo presidente, ex-presidente da Câmara, autor aí, que foi responsável por defenestrar o processo, engatilhar o processo de impeachment contra Dilma, Eduardo Cunha, que acabamos de entrevistar. E eu tenho certeza que todos os políticos e candidatos a senador, a governador, presidente dos partidos também têm uma confiança grande, imensa, nas urnas eletrônicas. Tanto é que nenhum desses outros atores políticos, com exceção do presidente da República, colocam em xeque a segurança e a confiabilidade das urnas eletrônicas. O que a gente vê é uma insurgência, uma reação muito forte da sociedade civil, uma reação articulada, ainda bem, mostrando justamente a robustez da sociedade civil e que se há qualquer tentativa ou tentação autoritária, não vai prosperar, não vai funcionar, justamente porque nós temos instituições e uma sociedade civil atuante funcionando completamente diferente, um contexto completamente díspare do que havia em 1964. Então, qualquer tipo de contestação às urnas eletrônicas não será tolerada pela sociedade civil robusta e atuante do Brasil. E é por isso que num compilado de 3 mil assinaturas, figuras tão diferentes como banqueiros, empresários, artistas e outras pessoas, outras personalidades da sociedade civil frequentam o mesmo manifesto. Por quê? Porque todas elas que vêm de diferentes formações, diferentes backgrounds, diferentes origens, expressam a mesma confiança no sistema eleitoral e na sólida democracia brasileira. É isso que isso quer dizer. O presidente Bolsonaro ficou totalmente isolado. Vou repetir o que eu disse aqui anteriormente. Uma única instituição veio em seu socorro também duvidar ou questionar a legitimidade das urnas eletrônicas. Ontem até o mesmo seu ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, foi obrigado a dizer que vai cumprir a Carta Interamericana sim e vai respeitar o resultado do pleito e vai respeitar a democracia e confia na democracia brasileira. É isso o que exigem os nossos países, as nações estrangeiras amigas do Brasil e é isso o que exigem os brasileiros, a população brasileira. Qualquer que seja o resultado do pleito, não importa quem quer que seja eleito, essa pessoa terá que ser empossada em janeiro de 2023. Bom, vamos ver se sobra tempo para mim depois dessa metralhadora aí de narrativas com essa retórica de negacionismo eleitoral, a robustez usada à exaustão aí para falar de 3 mil assinaturas no universo de 220 milhões de brasileiros, como se isso fosse, essa microbolha aí, fosse o Brasil, como se o Brasil que vai às ruas aos milhões não fosse legítimo. Aqueles são antidemocráticos, esses são os defensores da democracia. É tanta falácia que a gente fica até cansado de ficar aqui rebatendo, mas vamos lá, ponto por ponto. Hidroxicloroquina, que não é o tema, saiu estudo agora da Arábia Saudita, feito para estudar a segurança da hidroxicloroquina contra a Covid-19 em 2.733 pacientes tratados.
zero de evoluções para UTI, zero óbitos. Então, ficar falando de um negócio lá de março de 2020, sem olhar os estudos que vão sendo atualizados. O outro remédio que eu não quero citar aqui para não cair a nossa transmissão, porque as redes sociais estão tomadas por esses checadores que só olham um lado e ficam presos a uma mentira do passado sem se atualizar. O estudo de Itajaí, com 220 mil pacientes, o maior de todos já feito no mundo, que deu a condição de duplo cego randomizado para o outro remédio, é ignorado por esses militantes que ficam sorrindo aí no meio da tela, como se eu estivesse falando mentira, ou aqueles outros que me xingam e me acusam levianamente de crimes, de charlatanismo, para tentar me associar a uma narrativa da militância da bolha em que vivem. Vamos falar agora de urnas eletrônicas, né? Esses adeptos da urnolatria aí, que vem dizer que as urnas eletrônicas são... desculpe, caiu meu vídeo aqui, bateu sem querer. Que as urnas eletrônicas são 100% confiáveis. Concordo com o Mota, se eles avançarem um pouquinho além da urna, porque não são as urnas que são questionadas. Isso é uma falácia para tentar desmerecer o legítimo questionamento de milhões de brasileiros em relação ao sistema eleitoral, que foi invadido nas eleições de 2018, ficou 8 meses sendo explorado por um hacker. Teve os logs apagados, os logs que provariam aonde ele esteve. Esse caso só foi descoberto porque o hacker se autodeclarou hackeador ali para uma revista eletrônica para mostrar seu feito. O sistema eleitoral sequer tinha percebido a presença dele. Até hoje, esses ataques infundados que dizem para dizer que as pessoas questionam as urnas, estão atacando, seria na verdade uma boa definição para o próprio TSE, porque o TSE não esclareceu até hoje por que esses logs sumiram, não esclareceu até hoje, botou em sigilo, acusa quem questiona ou quem exige a transparência de tentar atacar a democracia. É uma leviandade atrás da outra, uma falácia atrás da outra, um ativismo judicial. Esses artistas aí carentes, né, da Lei Rouanet, agora batendo perna e correndo para os intelectualoides das universidades, como esse senhor que apareceu aí com esse discurso ridículo, tentando defender o que ele sequer conhece. Ele não é profissional de TI. Se fosse, como é o Roberto Mota aqui, poderia pelo menos avançar um pouco na discussão, não ficar na urna e falar de código-fonte e falar de auditagem, que a própria Polícia Federal já disse que é impossível de fazer no sistema eleitoral. Enfim, é muita narrativa sendo repetida, a gente cansa aqui de ficar desmentindo, mas precisamos, infelizmente. Para terminar, 3 mil pessoas, um manifesto altamente político de uma bolinha ali presa a um candidato descondenado, não vai refletir em absolutamente nada nessa eleição. Bom, agora são 9. O Mota pediu a palavra para encerrar. Mota, mais um minutinho para você, então. Tá. A marca da ideologia é que ela já tem a resposta antes que a pergunta seja feita. A Amanda exemplificou aí a função desse manifesto, é manter os militantes abastecidos com munição ideológica. Ela usou a frase infalível só Deus. Essa frase foi usada pelo candidato do PT em 2002 para questionar as urnas eletrônicas. Aí a Amanda diz, questionamentos sobre as urnas não serão tolerados. Como é o nome disso? Intolerância. E aí, para finalizar, ela falou também da robustez da sociedade civil desse manifesto. Olha o que ela considera a sociedade civil: banqueiros, ex-ministros e artistas. O que eu considero sociedade civil, Mota, só um minutinho para encerrar, Adriano, isso é importante. Claro. O que eu acho importante, o que eu considero a sociedade civil, é o que ela vai expressar dia 2 de outubro nas urnas eletrônicas e depois, se houver segundo turno, no segundo turno. É isso que é importante, é isso que é sociedade civil. E eu me comprometo aqui publicamente a respeitar o resultado sem questioná-lo, qualquer que seja ele. Não me interessa qual será o resultado. O importante é respeitar o resultado. Então, a maior manifestação cívica que nós temos, a festa cívica da democracia, o maior disso é a eleição, é justamente por ocasião da eleição que teremos agora no dia 2 de outubro. E é tão leviano e é tão cruel o que se faz ao desconfiar das urnas eletrônicas, que é justamente esta festa e esse processo cívico que a nossa liberdade escolheu, o nosso representante maior, que está sendo colocado em xeque. É isso que é questionado quando vocês questionam a lisura e desconfiam das urnas eletrônicas. Então, não, a maior festa cívica será no dia 2 de outubro. Pare de propagar a sociedade civil poderá escolher quem
será seu próximo presidente da República e seus representantes nos mais variados cargos. É isso que importa. Faz parte da narrativa da militância esquerdista pró-bandido falar que o questionamento é de urna. Não é de urna. Questiona-se a transparência do sistema eleitoral. Auditagem, não desvirtue a conversa que vem sendo trazida para as ruas e para o debate por milhões de brasileiros. A cloroquina da Arábia Saudita. Quem trabalha com narrativa aqui? Você está citando estudo da cloroquina da Arábia Saudita. A gente começou no Brasil. 26 de julho saiu um estudo da Arábia Saudita. Não venha desmerecer os estudos mais recentes que você sequer conhece. De cloroquina da Arábia Saudita. Oi, Cristina. Oi. Amanda, leia os estudos e depois a gente conversa. Ficar conversando com quem quer falar de forma vazia não tem condição mesmo. Saudita e depois a gente conversa. Aliás, lá não tem conversa. Leia os estudos, porque você está muito desinformada. Vai para a Arábia Saudita agora.